Olá, hoje o nosso entrevistado aqui no Espaço do Consumidor é o Dr. Alberto Pontes Filho. O Dr. Alberto é advogado, especializado em direito processual civil, militante nas áreas do direito trabalhista, civil, inclusive no direito consorcial, onde presta serviço para multimarcas consórcio. Boa noite, Dr. Boa noite. Alberto, seja muito bem-vindo. Estamos aí. Bom, o doutor Alberto milita no direito já há algum tempo, né? Não vou aqui cometer a indelicadeza de perguntar há quantos anos, mas eu sei que tenho orgulho de tê-lo na nossa organização há mais de 20 anos. Com certeza. E o assunto hoje é o assunto, como sempre, direito do consumidor, mas com foco em alguns artigos, artigo do Código de Defesa do Consumidor, que é bastante polêmico, tipo o artigo 49, lá a questão do direito de arrependimento do consumidor, que para o consumidor pode parecer uma coisa boa, mas que traz muito transtorno para a relação de consumo, ou seja, para os fornecedores. Mas eu queria saber, doutor Alberto, o senhor que acompanha de perto, milita nesta área, nesses 23 anos do Código de Defesa do Consumidor, você acha que o direito do consumidor no Brasil evoluiu, está prestando realmente, está fazendo com que a justiça chegue aquém de direito? Tem alguma coisa a evoluir? O seu comentário sobre, especificamente, a evolução do direito do consumidor no Brasil pós-Código de Defesa do Consumidor? Com certeza. O direito do consumidor, logo depois do instituído, ele trouxe ao consumidor e, vamos dizer, ao próprio comerciante, em geral, uma legalização de uma situação antiga e complicada. Então, eu acho que houve uma evolução muito grande nesses 23 anos aí do Código. A evolução foi bem razoável, a favor do consumidor. Você acha, doutor Alberto, que houve uma evolução por parte dos fornecedores? Nós, no início do Código, tivemos algumas resistências por parte de alguns segmentos, por exemplo, o segmento financeiro, o segmento bancário, sustentava, teve até o Supremo que fazer uma súmula, porque o setor financeiro, o setor bancário, sustentava que o direito do consumidor não era aplicável ao direito financeiro. Tiveram até que fazer um código financeiro aí. Você acha que hoje isso já evoluiu? Ou você percebe que ainda tem algum segmento resistindo o código, ou mesmo em atender bem o direito, dar ao direito do consumidor, como está previsto no Código de Defesa do Consumidor? Com certeza, a resistência de alguns segmentos é grande. E ainda, a meu ver, ela ainda continua no setor de telefonia, o próprio setor financeiro. Há uma certa resistência na aplicação do próprio código. Você acha que essa resistência é uma resistência simplesmente por resistir, por não aceitar, querer ainda contestar, renegar o código, ou é porque trabalham com milhões de consumidores e que a situação é realmente muito difícil para prestar um atendimento ao consumidor? Nós temos no Brasil mais telefone celular, por exemplo, do que a população brasileira. Você acha que a dificuldade está nessa quantidade ou realmente na vontade de atender? Eu acho que mais na necessidade da quantidade dos consumidores, porque a quantidade, a meu ver, é muito grande e ficaria, assim, para eles, difícil de atender o consumidor. E como a gente está vendo aí no segmento, isso é muito comum acontecer, exatamente porque é muito celular para eles poderem atender todos esses consumidores a contento. Então, a gente vê aí pelos jornais, pelas situações e pelo próprio judiciário, que essa tendência do não atendimento, até acredito que não por conta da legislação, mas sim por falta de organização interna. Mas, na sua opinião, há sim a predisposição em atender. A questão é em função dessas dificuldades. Com certeza. Entendo. O setor de consórcio, do qual você milita há muitos anos,
ele teve por muitos anos figurando em primeiro lugar nas listas de reclamações, de denúncias aí dos órgãos de proteção e defesa dos consumidores. Hoje, como que está o consórcio em relação a essa prestação de serviço, em relação a essas reclamações dos consumidores? Eu acredito que o consórcio, após o advento do Banco Central no sistema, houve uma moralização muito grande do sistema. E hoje, o consórcio, na própria legislação, para mim, está na frente de todos esses segmentos, porque ele hoje é um segmento tranquilo, é muito pouca reclamação que existe, inclusive nos órgãos de proteção do consumidor, PROCONs, etc. É mínima. Você acha que o consórcio, além de desde o início ter aceitado bem o código, ele procurou evoluir, procurou melhorar o atendimento dos seus consumidores? Com certeza, com certeza. No seu escritório, no seu dia a dia como advogado, até mesmo como pessoa esclarecida que tem uma visão do mercado, o que você entende aí que dá mais problema no consórcio? É problema de reclamação do consorciado contra as administradoras ou é problema de consorciado, de inadimplência de consorciado? No seu escritório prevalece o quê? Na qualidade de advogado do sistema, do consórcio, hoje a incidência maior é de inadimplência de consorciado. O nosso trabalho no escritório hoje, perante o judiciário, a maioria das nossas causas são de inadimplência do consumidor. A questão das reclamações já perderam importância, estão reclamando menos, aparece muito menos cliente que reclamou do que cliente para cobrar. Muito menos. Doutor Alberto, com relação ao assunto que falamos no início, eu tenho aqui em mãos o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que é imperativo, que é taxativo, em dizer que o consumidor que adquirir um produto ou um serviço fora das dependências da empresa, ele tem o prazo para ele arrepender, prazo de 7 dias. Em alguns setores da economia, ou na maioria deles, esse artigo, com essa redação imperativa, ele traz alguns transtornos. Por exemplo, no sistema de consórcio, se um consorciado adquire uma cota de consórcio, participa da assembleia e depois exerce o seu direito de arrepender do negócio, recebendo de volta tudo que pagou corrigido, ele estará fraudando, cometendo uma fraude, porque ele está tirando proveito em benefício próprio dos outros consorciados e da administradora. O que você pensa, o que pode ser feito? Já tem alguma coisa sendo feito pela justiça? A doutrina? O que está acontecendo? Há um silêncio ou já prevalece, já há sinais de inquietude em relação a este artigo? De nossa parte, sim. A parte dos advogados, sim. Porque o artigo 49, eu entendo que ele necessita de uma legislação e de uma exceção com relação ao artigo. Por quê? Porque hoje pode-se constatar, inclusive, fraude do próprio consorciado quando ele compra a sua participação no consórcio, a sua cota, antes da assembleia ser realizada. Então, nessa compra, antes da realização da assembleia, ele tem o direito dos 7 dias. A realização da assembleia pode acontecer antes dos 7 dias. E se ele não for contemplado, ele vem e pede a desistência para receber esses valores antecipadamente. Ok, mas o que fazer diante de uma situação dessa? Eu entendo que temos que provocar a legislação para que haja uma legislação de uma exceção nesse caso específico do artigo 49. Eu fico aqui imaginando, se um consumidor adquirir um automóvel dentro aqui dos ditames do artigo 49, rodar o Brasil inteiro, ele pode rodar 6 dias nesse automóvel, ele vai voltar praticamente velho. Ele terá essa interpretação
literária desse artigo, ele terá o direito de devolver o veículo e pegar o dinheiro de volta corrigido. É isso que prevalece, doutor Alberto? Em princípio, sim, que é um absurdo. É exatamente isso que a gente está tentando lutar contra, porque eu entendo que quando o consorciado, consumidor, compra a cota e ele desiste dessa cota e ela é feita fora do domicílio, fora da empresa, no domicílio dele, eu entendo que quando ele chama o vendedor, eu entendo que isso não pode ser qualificado dentro do artigo 49. Porque aí ele é que chamou. Acho que isso desqualifica. Por outro lado, eu também entendo o seguinte, quando ele assina o contrato... Tá, deixa eu só entender essa parte, doutor Alberto. Pois não. Se eu sou vendedor de consórcio e saio fazendo aquela venda porta a porta, batendo na porta do consumidor, e o consumidor compra uma cota de consórcio, esse terá o direito dos 7 dias, na sua opinião. Já aquele que ligou em busca do vendedor, para que o vendedor, ainda que o negócio seja realizado fora das dependências da administradora, você acha que ele não terá mais o direito em reivindicar? Eu entendo que não. Ele perderia o direito de arrependimento. Pelo fato de ele que ter chamado o Exatamente, porque vendedor. ele é conhecedor do produto. Naquela hora que ele chama. Então, ele conhece o produto. A partir do momento que ele assina o contrato, eu entendo que houve a entrega do produto, do serviço, no caso, né? Então, essa é uma coisa a ser ponderada. Seria uma das exceções a serem colocadas aí na legislação. E a outra seria o seguinte, a hora que o comprador ele assume esse direito do arrependimento, eu entendo que ele tem que ter uma prova, porque sem essa prova, a lei diz que é simples, sem direito a coisa nenhuma. Ele simplesmente... É o direito simplesmente de arrepender. De arrepender. Mudar de ideia. Isso, mudou de ideia. Então, eu acho que o objetivo do legislador, na época, foi dizer o seguinte, aquele consumidor ou aquele consorciado que foi pego em casa e pela pressão da venda, pelo aquele calor do vendedor, e ele então, esses 7 dias, entendo, que é exatamente para isso, para que ele reflita sobre isso posteriormente, ele podendo desistir. Só que em consórcio há uma diferença. Quando ele assume e ele assina o contrato, e lá no contrato, principalmente da empresa multimarcas, lá no contrato diz com relação ao artigo 49, que ele perderia esse direito de arrependimento. O contrato prevê isso. Bom, se ele assina esse contrato, eu entendo que o serviço foi recebido por ele. Então, ele perderia o direito de arrependimento. Mas isso não é o que diz o artigo da lei. Entendo. E como que está a doutrina, a jurisprudência? A gente sabe que 23 anos de código é um prazo ainda curto, historicamente falando, para o direito, né? Mas já tem alguma posição da doutrina, da jurisprudência sobre esta questão específica? Praticamente nenhuma. Tem muito pouco caso que já foi levado ao judiciário para decisão exatamente nesse aspecto. Então, ainda está engatinhando. E o que você acha? Por que não tem ainda uma posição? Porque estão reivindicando pouco ou porque as empresas, os advogados, não estão levantando a questão perante o Poder Judiciário? Eu até acredito que não estão levantando no Poder Judiciário. Estão cumprindo simplesmente o artigo, artigo, nos termos que foi colocado, sem questionar. Sem questionar. Entendo. Eu penso que nem a Justiça, Poder Judiciário, nem a lei pode dar guarida para as fraudes, para que as pessoas tirem proveitos em detrimento da outra. Penso que nós todos que militamos no direito, precisamos de fazer algo no sentido de modificar isso aqui. Dar o direito ao consumidor, mas sem tomar o direito de outros, né? Principalmente na questão consorcial, é preciso que veja a coisa grupalmente falando, né? Avaliar o direito do consorciado, mas levando em consideração que o contrato do consórcio não é um contrato bilateral, e sim multilateral, porque além de envolver o consorciado administrador, envolve o grupo. Você pensa dessa forma, doutor? Com certeza, com certeza. Tá bom. Doutor Alberto, nosso tempo já acabou.
Foi um prazer tê-lo aqui comigo no Prazer Espaço foi do todo meu. Consumidor. Espero poder contar com a sua presença aqui outras vezes. Eu é que agradeço.